Você consegue cobrar os seus funcionários quando alguma coisa está errada? Quando tem atraso, quando alguém aparece com uma roupa inadequada, quando o celular vira um problema. Você consegue fazer isso com segurança? Ou fica em dúvida se pode ou não pode? Porque a maioria dos empresários que eu atendo não consegue. E não é por falta de autoridade. É porque na prática nunca colocou essas regras em nenhum lugar. Nunca deixou nada formalizado. E quando precisa cobrar, não tem onde se apoiar. Eu sou a Lani Martins, advogada trabalhista empresarial, e aqui nesse canal eu falo sobre direito do trabalho para empresas. Hoje eu quero te explicar como criar regras para os seus funcionários, de um jeito que funcione de verdade, não só para a gestão, mas também para proteger a empresa juridicamente, quando surgir algum problema. Essa situação é mais comum do que parece. A empresa funciona há anos com uma série de expectativas sobre como os funcionários devem se comportar. Mas essas expectativas nunca foram formalizadas. Aí chega um momento em que você precisa chamar a atenção de alguém, aplicar uma advertência, uma suspensão ou mesmo uma justa causa. E é aí que o problema aparece, porque sem documento, sem registro, sem nada formalizado, é muito mais difícil sustentar qualquer cobrança. Você já passou por isso? Já precisou chamar a atenção de um funcionário e ficou inseguro se estava dentro do que podia fazer? Se sim, o que eu vou explicar aqui é exatamente o que você precisa para o seu caso. Na prática, então, como criar regras para os funcionários? O primeiro passo, e esse é um ponto que muita gente ignora, é observar o que está gerando dificuldade na rotina da sua empresa. Não sair copiando regra de outra empresa ou baixando o modelo pronto da internet. Olhar para dentro do seu negócio e perguntar onde a gestão está emperrando. Quais as situações comuns no dia a dia que estão gerando problemas? Pega como exemplo as situações mais comuns que eu vejo no dia a dia. Atrasos frequentes sem critério claro, uso excessivo de celular, atestados médicos recorrentes sem um protocolo definido, vestimenta inadequada para o ambiente de trabalho, descumprimento de normas de segurança, uso de EPI e conflitos de relacionamento entre os colaboradores que a empresa não sabe como mediar. Cada uma dessas situações pode e deve ter uma regra clara, mas a regra precisa nascer da necessidade real da empresa, porque uma regra que não tem aplicação prática no seu dia a dia não protege o seu negócio. Agora, aqui está o ponto que eu preciso que você preste atenção. Nem tudo que um empresário quer impor pode ser imposto. O poder diretivo, que é o direito que o empregador tem de estabelecer regras dentro da empresa, existe, mas tem limites. E esses limites estão na lei, na Constituição, nas convenções coletivas e em toda uma jurisprudência construída ao longo dos anos pela Justiça do Trabalho. Regras que expõem o trabalhador desnecessariamente, punições excessivas, restrições que afetam a dignidade do funcionário, exigências que configuram discriminação, tudo isso pode ser questionado. E se a empresa precisar defender essa regra numa reclamação trabalhista sem amparo jurídico, o efeito pode ser o oposto do que você queria. Em vez de proteger, vira prova contra você. E aí vem um erro muito frequente que eu vejo acontecer. O empresário pega um modelo de um regulamento interno na internet, acredita que está protegido e acha que resolveu o problema. Mas um documento genérico, com cláusulas padronizadas, pode não refletir absolutamente nada da realidade da sua empresa. Pensa só, uma empresa de logística tem necessidades completamente diferentes de um escritório de contabilidade. Uma empresa de atendimento ao público tem exposições diferentes de uma indústria. Os riscos são diferentes, a equipe é diferente, os cargos também, a organização interna muda, a convenção coletiva que rege o setor é outra. O regulamento copiado de outra empresa não foi feito para você e pode deixar brechas exatamente onde você mais precisaria de proteção. O ideal é que o regulamento seja construído de forma personalizada. Isso significa considerar a atividade que a sua empresa exerce, os riscos da operação,
como a equipe funciona na prática, quais são as necessidades reais da gestão e, ao mesmo tempo, respeitar os limites legais do poder diretivo do empregador e a convenção coletiva aplicável ao seu setor. Isso não significa que todo empresário precisa passar meses construindo um documento de 50 páginas. Significa que o que vai estar escrito ali precisa ser real, aplicável e juridicamente sustentável, porque quando surgir um problema, e eventualmente a gente sabe que vai surgir, é esse documento que vai amparar ou então comprometer a posição da empresa. Antes de finalizar esse vídeo, deixa eu responder 2 perguntas que eu recebo bastante sobre esse assunto. Empresa pequena também precisa ter regulamento interno? E sim, o tamanho da empresa não muda a possibilidade de surgir um conflito trabalhista. E sem regra formalizada, qualquer cobrança fica sem sustentação. Outra dúvida comum: posso usar o contrato de trabalho para estabelecer as regras? O contrato de trabalho tem uma função diferente. Ele estabelece as regras específicas para aquele funcionário. A remuneração, a função, as atribuições, os direitos e deveres. O regulamento interno é o documento que organiza a rotina, o funcionamento interno, os comportamentos esperados e as penalidades aplicáveis para a equipe. São instrumentos complementares e não substitutos. O principal ponto que eu quero que você leve daqui é que a empresa que cobra funcionário sem ter nada por escrito está operando no risco. Porque quando a situação chegar na justiça, e às vezes chega, vai ser tarde para construir o que devia ter sido feito antes. Regra clara, formalizada, comunicada e juridicamente sustentável não é burocracia. É o que permite que você gerencie a sua equipe com segurança e autoridade. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem um tema novo sobre direito do trabalho, sempre do ponto de vista de quem tem empresa para cuidar. E se você quer entender como isso se aplica à situação específica da sua empresa, os contatos do escritório estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo!